existe vida em outro planeta? Isso é informação. Repita 3 vezes. Não, é salvação. O Senhor me diz, em cada estrela existe no mínimo um planeta habitado. Aí, depois, mas Senhor, ele sorriu e disse assim, isto não é salvação, isso é informação. Agora eu vou te explicar uma coisa. Quando João o apóstolo foi, só para cá João, capítulo 4 de Apocalipse, isso que vai acontecer conosco quando o arrebatamento. Só que nós vamos levar a carcaça transformada. Ele só foi com a matéria ficou e só o espírito, né? Bom, chegou lá e o Senhor começou a mostrar uma série de coisas e de repente ele disse assim, eram tantos como areia da praia. Não dava para ser contado. De todos os povos, tribos e nações, grandes e pequenos. Então vai ter criança. Não é isso aqui. Grandes, ricaços e pequenos, gente simples, redimidos e todos no mesmo nível. Ninguém, porque era rico aqui, lá vai ser, não. É igual. Do lado de lá não tem diferença social, nem cor de pele. Seremos todos resplandecentes como são os anjos. Amém? Amém mesmo? Amém. Só que teremos uma vantagem. Os anjos são criaturas. Repete 3 vezes. Os anjos são criaturas. Nós somos filhos. Os anjos não vão herdar nada. E Paulo diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Em partes iguais. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Então será uma multidão. E o Senhor diz assim, quando falares isso, alguém vai ficar assim, diz assim, não aquece a cabeça, mas aquece o coração, porque um dia estaremos do lado de lá, vamos ter tempo, não é? 1 milhão de anos, um ano, nem um ano, 1 milhão de anos, um dia, vamos ter tempo de conversar, e vamos nos lembrar das coisas boas. Quando o Senhor não, lá não tem senhoria, Jesus não admite nem para ele senhoria. Ele diz, meu Senhor, você é meu irmão, você é meu amigo. Entendeu? Eu sou teu servo, se tu é meu servo, tu não tem parte comigo. Servo é ser meu escravo. Eu não derramei meu sangue para tirar você da escravidão, do pecado, para ser servo. Não. Você é meu amigo. Diga para o teu irmão, nós somos amigos de Jesus. Amém? Aleluia. Mas ele deixa claro, vós sereis meus amigos se fizerdes a vontade do meu Pai. Feche os olhos. Senhor, abençoa a todos. Se todos que estão aqui, alguns não fizeram a tua vontade, que a partir desse momento o passado foi quebrado. Olha agora para mim e diga assim, eu faço a vontade do Pai, pelo menos de agora em diante. Amém? Amém? Amém mesmo? Amém. Deu para entender que lá, do lado de lá, você vai encontrar com pessoas. Você é só do planeta no sistema tal. E o Senhor me trouxe. E Jesus diz assim, há sistemas que nunca o pecado entrou. Aqui entrou, embora Deus avisou, não é para fazer isso. Em outros locais ele disse não há. Não fizeram. Estão entendendo? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Não demora muito, hein? Mas não demora muito esse negócio acontecer, gente. Não abrir e fechar de olhos, hein? Será que nós vamos terminar a reunião hoje? Sim, porque tudo que ele me diz está acontecendo no pé da letra, só está faltando a tríplice aliança. Vaticano, Jerusalém e Meca. Quando esses 3 dividirem Jerusalém,
um terço, 6, 6, 6, 666, porque o número do homem é 6. Então, o número do Papa, da época, do momento, será 6. O anticristo, que será um israelita da tribo de Dan, virá da Dinamarca, porque em inglês, o nome do país Dinamarca é Danland, isto é, terra de Dan. Né? E lá na Dinamarca, Danmark, é a marca de Dan. Então, um homem também será 6. E alguém que será fornecido pelos maometanos, pelos muçulmanos, possivelmente o sumo sacerdote deles, que quando os 3 se reunirem, vai haver aquilo que há, para estudar em casa, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, né? Quando Paulo diz assim, quando disserem que a paz e segurança, haverá repentina destruição. Diga para o teu irmão, antes que essa destruição chegue, nós vamos assim, ser retirado num abrir e fechar de olhos. Você vai ver no televisor o trio assinando o acordo. Isso o Senhor disse que nós vamos ver. Vai ser notícia, todo festa, talvez 7 dias de festa no mundo inteiro. Paz, paz, não vai ter mais fome. Agora não, sabe por quê, irmãos? Olha aqui. Quem é que traz fome? Quem é que traz miséria? Quem é que traz briga? Quem é que traz as guerras? O Espírito daquele que Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Quem é o maligno? É o diabo e toda a corja que foi atrás da conversa fiada dele e foram expulsos do reino celestial. Eles estão dominando. Eu não gosto muito quando alguns pregadores, eu respeito, eles assim, o planeta Terra é de Jesus Cristo. Não é. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos, diga para o teu irmão, não são todos que vão ser salvos, não. Muitos chamados. Quem é que disse isso? Foi Pedro, João, Tiago? Não. Foi Jesus, diga para o teu irmão, que não sabe tudo. O meu Jesus não sabe tudo, ele não sabe pecar nem mentir. Ele diz, está dito. Outra coisa, no Novo Testamento, ele deixa bem claro, ele diz assim, tu e os teus colegas dizem que conhecem a minha palavra, vivem com a minha palavra debaixo do braço e esquece que entre o Velho e o Novo Testamento, no passado havia 4, depois 3, depois 2 e uma folha em branco, que significa uma separação distinta. 430 anos Israel foi cativo no Egito. Veio um libertador, como era o nome? Moisés. Moisés, note bem, Moisés de todo o povo de Israel é o único menino, é de todo, não é só de uma cidade, de todo o povo de Israel que era escravo, cativo naquela época, o único que escapou. E Moisés não tem nome israelita. Não tem em hebreu esse vocábulo Moisés antes. Moisés é um nome egípcio, porque foi quem que deu o nome? A princesa. Moisés significa salvo das águas. E é bom você saber que aquela princesa era casada um dos maiores generais do Egito, e numa batalha com a Etiópia, ele morreu. E ela amava muito o companheiro, poderia até casar novamente, mas não casou. E todos os dias ela ia se banhar no Nilo, porque para os egípcios, tudo no Egito era Deus, menos Deus. O rio era um Deus. Quando ela se banhava, ela dizia, ó Todo-Poderoso, Deus do Nilo, quando eu estou me banhando, me fecunda, eu quero ter um filho. Esse era o pensamento dela. E Deus do alto céu, está vendo isso? Boa oportunidade. Vai criar
para mim, o Salvador de Israel. E coloca na mente da mãe de Moisés de guardar o menino. Mas de repente, começa a chorar, os vizinhos estão ouvindo, as outras tinham perdido os filhos e um bater com a língua nos dentes, né? Então ela, que não era formada em engenharia naval nem nada, ela num cestinho, ela bituminou de uma maneira e Deus fez aquilo, não é que não entrou água. E Miriam, que devia ter uns 10 anos mais, de coragem tremenda, vai no meio daquele material que se tira o papiro, e assim se fosse jacaré, era refresco. É um bicho que come o jacaré assim, como refresco. Como é? Crocodilo. Que é uma coisa terrível. No entanto, ela vai e larga o cestinho. E a princesa pega o cestinho. O Deus do Nilo me deu. Moisés! Amém? Amém. Por que Deus fez isso? Porque as melhores faculdades da época, repita 2 vezes, as maiores faculdades da época. Assim como hoje, mandam os filhos estudar nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, pós-graduação, e a gente do mundo inteiro, do mundo de volta do Mediterrâneo, fazer tipo pós-graduação ou coisa parecida no Egito. E quem eram os mestres? Sacerdotes. De que religião? Das pirâmides. Portanto, satanistas. Então não esquece, Moisés aprendeu a ler, a escrever, e toda a cultura que ele tinha, por incrível que pareça, dos sacerdotes satânicos. Mas Deus guardava o seu servo. Olha assim para o teu irmão e diz assim: Moisés não era nem da época da graça, nem da lei. Era antes. E Deus guardou ele. Eu sou coberto com o sangue de Jesus. Claro, amém. Vai guardar muito mais. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas quando chegou no tempo, 40 anos, Deus lhe abriu os olhos. Aí ele vai tirar o seminário de 40 anos no deserto. Vai aprender a cuidar das ovelhas que não era dele, era do sogro. E aprender uma coisa que ele precisava saber, que não somente Abraão, não somente os patriarcas, mas Deus sempre teve em todas as raças, tribos e nações alguém que o servia em espírito e verdade. Porque o sogro de Moisés não era israelita. Ele habitava o deserto, ele era um... Qual é a raça dele? Bom, enquanto você está procurando para ver qual era a raça dele, eu vou dizer uma coisa. E nessa raça ele era sacerdote. E ele ensinara a filha mais velha coisas com referência a um Deus todo-poderoso. Ele não era idólatra, não. Ele amava um Deus todo-poderoso. E na tenda, como era o nome do sogro de Moisés? Ele tem 2 nomes, às vezes dão o outro nome dele. Que Moisés vai receber as primeiras lições fora do Egito. Embora com a mãe, quando a mãe, é interessante, né? Quando eu era menino, veio uma pergunta assim, tinha um prêmio, um quadrinho assim. Quem descobrisse quem foi a mãe que recebeu o salário para dar de mamar para o próprio filho. Quando a princesa, mas tinha que arrumar alguém, Miriam com a maior cara de pau, chega assim, eu sei de alguém que pode. Está na cara que Deus preparou o coração daquela princesa safada. Então, prender a tua mãe, não, leva, vou pagar o salário.
quando mamava, possivelmente a mamãe cantarolava alguma coisa, e quando ele começou maiorzinho, né, dizia alguma coisa para ele. O DNA não escapava, né? Que vinha do pai, mãe para ele.